Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos filhos e filhas da igreja, nós estamos, eu e você, nesta escola de Jesus, nesse aprendizado em que nosso Senhor tem falado ao nosso coração nesses dias, desde quarta-feira, quando nós começamos a viver a vida apostólica, quando o Senhor escolheu os discípulos, os enviou em missão. Jesus começa, a partir de então, a dar diretrizes para os seus apóstolos. Como ser um bom apóstolo, como ser um verdadeiro apóstolo do Senhor, um verdadeiro batizado, inserido dentro da igreja de Cristo. Jesus está de verdade esclarecendo para nós alguns fatos importantes que eu não posso esquecer e nem você pode esquecer. Interessante, porque hoje nós estamos meditando sobre o cristão verdadeiro, que é sinal de contradição. Uma vez que eu me posiciono como cristão batizado, como católico, eu serei um sinal de contradição, você será um sinal de contradição. Se ainda não é, você talvez ainda não tenha entendido o verdadeiro sentido de ser cristão, de ser um católico nesse mundo atual em que o padre vive e que você vive. É interessante porque o Evangelho começa dizendo: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Parece, aos olhos humanos, fora da casinha. Quando nós olhamos para esta passagem que Jesus envia os seus amigos, estamos aqui intrinsecamente Jesus enviando os apóstolos, os missionários, para um amor profundo, para a vivência de um amor profundo até as últimas consequências. E que coisa o Senhor nos enviar justamente em meio a lobos. Se nós não olhamos para aquilo que é a vivência do cristão, para aquilo que foi a vida de Cristo, talvez achemos que seja pesado demais o seguimento de Cristo. Ou que Deus é esse que veio a esse mundo, falou do reino de Deus e agora ao enviar os apóstolos em missão, diz para eles que eles serão devorados, diz para eles que eles serão maltratados, diz para eles que eles serão caluniados, diz para eles que eles serão mortos, como o próprio Jesus dá o seu testemunho. Só que não é por aí o caminho de se perguntar que Deus é esse que nos coloca nas goelas do leão, que nos coloca dentro da fornalha
ardente, que nos coloca dentro de um mundo decaído pelo pecado e agora diz, se vira. Não é assim. O Senhor enviou os apóstolos em missão, deu aos apóstolos uma missão de pregar o amor verdadeiro, de pregar o amor de contradição, pois o mundo odeia o amor verdadeiro. Talvez você já fez essa experiência e sabe analisar isso que o Pai está dizendo. O mundo odeia o amor verdadeiro. Às vezes, nós temos algumas pretensões de achar que todos haverão de se amar, todos haverão de querer bem um ao outro, ou todos haverão de se dar bem aí nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, nas nossas paróquias. Só que nós ainda não entendemos que quando nós nos levantamos para fazer a vontade de Deus, eu e você, irmão, automaticamente existe um sinal de contradição, porque são todos que querem a palavra, são todos que querem de verdade viver a fé católica, são todos que querem na sua família, pensa agora, viver a vida apostólica, viver os mandamentos, ser um bom católico, um católico que segue os 10 mandamentos, um católico que segue os 5 mandamentos da igreja, um católico que vive de verdade a radicalidade do Evangelho? Não, não são todos. Então, quando você se coloca nessa experiência, não que você é mais do que ninguém, mas você automaticamente se colocou uma experiência de fazer a vontade de Deus, de desejar fazer a vontade de Deus, logo nós seremos odiados pelo mundo. Não queira você ser aplaudido pelo mundo, queira você ser odiado pelo mundo, porque você será odiado pelo mundo. Somos odiados pelo mundo quando nós nos levantamos e dizemos para nós e para Deus, Senhor, usa o meu coração, usa a minha voz, o meu ser batismal, usa, Senhor, a minha vocação, a minha de padre, a sua de leigo, de filho e filha da igreja, esposo, esposa, usa, Senhor, a cada um de nós. Claro, irmãos, nós passamos a sermos, eu e você, neste mundo, um grande sinal de contradição. Por isso Jesus diz para os apóstolos que eles passarão por provas. Olha, quando entrardes para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Diz a palavra, no mundo havereis de ter muitas tribulações. O que nos anima? Jesus diz, coragem, eu venci o mundo. E o Evangelho de hoje é claro quando nos diz, aqueles que perseverarem serão salvos. Aqueles que não fizerem assim amizade com o mundo. Se você não faz amizade com o mundo, se você não faz amizade com o que se prega no mundo, se você não faz amizade com tantas realidades que está à nossa volta, claro, irmão, você será salvo. Você pode até ser levado aos tribunais, como Jesus hoje disse no Evangelho. Você pode sim ser criticado e condenado, mas o que vale é ser como os santos, o que vale é ser como os mártires. Ainda esses dias celebrávamos Santa Maria Gorete, que pela pureza foi até as últimas consequências. Olha os santos que são para nós, os mártires da igreja, que são para nós uma seta, que são para nós um modelo de gente que não recua, de gente que vai, de gente que vai até as últimas consequências. Esses dias o jovem me dizia que na faculdade ele se levantou para dizer que vivia a pureza, para dizer que ele e a namorada dele estavam esperando o dia do casamento, na pureza, vivendo a castidade para o dia do seu casamento. Sabe o que aconteceu? Esse jovem foi ridicularizado dentro da sua faculdade. Mas o que valia para esse jovem? Dizer, como todos da aula, da sala, que não viviam a santidade e que o prazer é plausível,
que um dia aqui com outro, outro dia acolá com outra, seria e é o certo? Não. Ele se levantou em um posicionamento certo, um posicionamento de quem não quer ser aplaudido, de quem quer ser um dia conhecido no céu. Aí está a vida de Cristo. Quando eu tinha 18 anos, eu estava lá no Rincão, ouvindo uma pregação do Padre Jonas, sentadinho lá com alguns jovens, amigos meus, da minha cidade. E o Padre Jonas se levantou para dizer sobre as falsas doutrinas, para dizer naquela pregação sobre a vida em Deus. A cabeça daquele então jovem estava toda tonta, perturbada, com tantas flechas de outras religiões e seitas. De repente, porque é a força do Espírito Santo que faz com que a obra aconteça, Deus flechou meu coração e eu me levantei ali decidido a ser católico, a ser de Jesus, a deixar todas as coisas que estavam dentro da minha cabeça, dividindo, porque o padre foi profético naquele exato momento. Parece que isso nos dói ao primeiro momento. Alguém nos diz a verdade, alguém fala para nós de uma verdade absoluta, que ao primeiro momento pode até nos questionar o coração ou até trazer irritabilidade, não é? Diante de quem está pregando, diante de quem está falando a verdade. Mas que beleza, irmãos, é quando alguém fala a verdade a nós. Que beleza é quando encontramos pessoas que querem viver profundamente o Evangelho. Por isso vão até as últimas consequências. Quantas pessoas boas se levantando para ser sinal de contradição, ou seja, para não serem amigos do mundo, como Jesus hoje ensina no Evangelho. Quantas pessoas, quantos bons padres, quanta gente boa no cenário da política no Brasil, que se levantam para defender a vida, que se levantam para defender a vida na mais profunda riqueza, a família. Existem pessoas boas que o Senhor está constituindo. Existem pessoas missionárias boas que o Senhor está levantando nesses tempos difíceis que nós vivemos, para serem a boca de Deus, para serem a voz de Deus. Em um mundo decaído pelo pecado, existem pessoas se levantando neste exato momento. Irmão, eu quero terminar dizendo para você, você precisa ser mais um. Você precisa ser mais um na vinha do Senhor. Um homem que se decide pelo Evangelho, um homem que se decide pela causa da Santa Igreja. A igreja por si só já é atacada constantemente. Nós não podemos mais, como membros da igreja, permitir que a igreja que é atacada o tempo todo sofra, porque nós, os seus membros, recuamos, cruzamos os braços. Não. Os mesmos princípios de Jesus eu preciso defender, porque ele disse na carta aos Hebreus, Jesus Cristo é ontem, hoje e sempre. Não muda a doutrina, não muda o Evangelho. Somos nós, eu e você, que precisamos mudar. Por isso, o profeta Oséias diz para nós de uma necessidade de voltar, e ele logo diz: compreenda essas palavras, homem sábio, reflita sobre elas, o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Você precisa ser esse homem justo, eu preciso ser esse homem justo, que todos os dias se decide prontamente a viver o Evangelho. Se decida hoje a viver pela causa do Evangelho. Não se perturbe o vosso coração. Mas padre, como vou me defender? Padre, o que eu vou falar naquela hora em que me acusarem, naquela hora em que me levarem ao tribunal? Jesus hoje nos diz: não se preocupe, o Espírito Santo falará por vós. Ele é o Paráclito, o defensor. Ele falará pelo Padre e por você. Mas, por favor, não sejamos medíocres, não sejamos cristãos mais ou menos. Tem muito cristão que estão sendo amarrados, sabe, acorrentados, e a sua voz profética deixou de existir. A sua voz profética deixou de existir
nos ambões da vida. A sua voz profética deixou de existir dentro de casa, nas escolas e na faculdade. Nós não podemos baixar a guarda. Jesus disse que vai estar conosco até o fim dos tempos. Então, seja você o sal da terra e luz do mundo, onde há escuridão. O Espírito Santo falará por você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.